Bem-vindos ao meu canal Evandro Borges e o Autoconhecimento na Gestão. Hoje eu vou conversar com você que tem um restaurante. O vídeo de hoje eu dei o nome de Garçom Passivo Vende ou Atende? E aí? Garçom passivo vende ou atende? É uma boa pergunta, não é verdade? Eu tive várias experiências nesses 28 anos com consultoria para restaurantes, principalmente em Belo Horizonte. E eu vou trazer dois cases que eu acredito que vai poder te ajudar. O primeiro deles aconteceu há mais ou menos 10 anos atrás. Aqui em Belo Horizonte tem uma avenida que chama Marília de Dirceu, Rua Marília de Dirceu, na verdade. Fica no bairro de Lourdes, e lá eu pude atender um restaurante de nível AAA, então um restaurante assim muito bom na época. Eu fui convidado, pelo maître do restaurante para poder desenvolver um trabalho. Esse maître, ele já tinha passado por um outro restaurante no bairro de Lourdes, migrou para esse outro restaurante e hoje ele tem um restaurante dele também no bairro de Lourdes. Ou seja, ele teve uma carreira de muito sucesso. E uma curiosidade desse restaurante é que, na época, isso há quase 10 anos atrás, os garçons eles tinham uma renda média em torno de 6 a 8 mil reais. Aí você pensa, nossa, um garçom com uma renda de 6 a 8 mil reais? Nossa, quero ser garçom. Muito bem. Só que qual que é a diferença dos garçons desse restaurante? A diferença é que, ao invés do garçom ser um tirador de pedido, ou daquele garçom tradicional, que é 90% dos restaurantes, infelizmente, trabalham com os garçons com atendimento passivo. E o que será esse atendimento passivo? O atendimento passivo é aquele que você chega no restaurante e pede para o garçom: você pode me fazer o favor de trazer uma cerveja? Eu quero uma original. Aí o garçom vai lá dentro, pega a cerveja original e traz para você. Ou você pede: eu quero um refrigerante. Ele vai lá, traz o refrigerante que você quer, traz para sua mesa. 90% dos restaurantes e dos garçons trabalham dessa maneira, atendendo. Muitos garçons atendem com muita educação, servem bem o cliente, são corteses, são educados, mas são tiradores de pedido. O que o cliente pede, ele traz. E o que foi feito de diferente nesse restaurante que possibilitou os garçons terem uma renda de 6 a 8 mil reais? A gente fez um trabalho em cima do trabalho desse maître, que já era muito bom, transformando o garçom em vendedor. E de lá para cá, todos os clientes que eu atendo, que são restaurantes, eu procuro trabalhar com a equipe de garçom para eles saírem do lugar do atendimento e ir para o lugar da venda, ir para o lugar do trabalho ativo, sair do passivo e ir para o ativo, igual o telemarketing. No telemarketing, quando você recebe uma ligação, é um trabalho ativo, alguém está querendo te vender algo. Mas a maior parte de nós liga para um telemarketing e a pessoa nos recebe do outro lado e nos atende. Então, é um trabalho passivo. Então, essa é a diferença, ativo, passivo. Muito bem. Então, para você que abriu uma casa, abriu um restaurante, seja ele para trabalhar com baixa renda, ou média, ou alta, independente, você pode transformar o seu garçom em vendedor. E aí você pode treinar o seu garçom ou contratar uma consultoria para
movimentar, treinar, organizar, ajudar você e a sua equipe a você ter uma equipe de vendedores e não uma equipe de tiradores de pedido. Então essa é uma diferença, sim, gigante. Então, voltando lá nessa equipe, além do trabalho que foi feito de treinamento, de orientação, de mentoria, não só do maître, mas também da equipe, os garçons tinham aula de inglês, que um professor de inglês toda semana ia até o restaurante dar aula de inglês para a equipe. Por quê? Porque é um restaurante que funcionava numa região, né, estratégica de Belo Horizonte, que recebe clientes de alto poder aquisitivo e recebe muito turista. Então o garçom ele precisa saber. O inglês básico resolve? Eu já citei isso aqui num outro vídeo, né? Inclusive, não coloque no seu currículo inglês básico, por favor. Ou você estuda e aprende inglês e sabe falar fluentemente, ou coloca no seu currículo o que você é fluente. Se você é fluente no português, se você é fluente no relacionamento, na parte comercial, coloque no seu currículo os seus dons, suas habilidades, seus conhecimentos daquilo que você é fluente, não básico. O básico, lembra disso, o básico não atende. Nem no inglês, nem no espanhol, nem no Excel, nem no Word. O básico não atende. O básico, muitas das vezes, vai receber salário básico. Se você consegue melhorar, desenvolver, né? Estou fazendo um parênteses aqui na questão do garçom, mas que serve também para o garçom. Se você consegue adubar você, se transformar num produto mais interessante, você se vende melhor no mercado. Você vai ter um salário melhor. Mas se você é básico, provavelmente você vai para o salário mínimo, para o salário básico. Se você tem intenção de ser melhor, você precisa, né, desenvolver, aprimorar, desenvolver novas habilidades, estudar. Senão, fica no básico. Então, voltando para o garçom. 90% dos garçons dos restaurantes aqui de Belo Horizonte recebem 1.000, 2.000, 2.000 e pouco, 3, assim, se for um restaurante muito bom ou um garçom espetacular. Então, esses garçons que recebem de 6 a 8, ou às vezes até mais um pouco, é um garçom que ele, além de ser muito bom garçom, ele entende, ele é sommelier de vinho, ele é sommelier de cerveja, ele é sommelier de café, ele entende de sobremesas, ele entende de harmonização de pratos, ele sabe orientar o cliente qual vinho que ele vai tomar com uma carne vermelha, com uma carne com peixe. Então ele vai saber orientar como harmonizar o prato. Ele sabe perguntar. E aí eu lembro de um case que eu já citei aqui também, de um professor de Harvard, que quando dá a prova entrega uma folha em branco para o aluno que faz a pergunta e faz a resposta. Então a gente precisa aprender a perguntar. O garçom, ele precisa aprender a perguntar. Na hora que o cliente chega, ele tem que saber quebrar o gelo, ele tem que saber aproximar do cliente. Lógico, respeitando, né, a individualidade, respeitando o espaço, mas ele precisa aprender a criar esse ambiente para ele poder chegar e vender. Então o cliente chegou, traz para mim uma cerveja original. Aí ele tem lá no cardápio umas 15 cervejas artesanais, que o valor agregado é melhor para o restaurante, a margem de lucro é melhor. Por que que ele não oferece? Por que que você não oferece? Se você recebe 10%, que às vezes é individual, às vezes é um trabalho de equipe. Mas por que que você que tem um restaurante não prepara o seu garçom para vender os produtos que tem mais valor agregado, que tem mais margem de contribuição, que você vai ter mais resultado? E ele também, né, no caso do garçom, da equipe,
vai ter um resultado melhor. Prepara o seu funcionário, não preocupa só com a ambientação. Eu comentei outro dia que eu fui na inauguração de um restaurante aqui perto do Belvedere. Na maioria das vezes, eu prefiro não citar nomes, né, para não expor a casa do cliente. Mas ele gastou lá, assim, eu olhando pela minha experiência, ele gastou para a montagem do restaurante pelo menos 1,5 milhão a 2. Então, ou seja, ele gastou um valor bem razoável. O atendimento, o garçom, o atendente, né, quem está na portaria, quem está recebendo, será que é também um funcionário de 1 milhão? Ou seja, será que é alguém muito bom? Porque não adianta você gastar 2 milhões para montar uma casa noturna, ou um restaurante, ou uma pizzaria, dependendo do restaurante o valor é ainda até maior, se você tem uma equipe de funcionários, de garçons passivos, que vão atender bem o cliente. Isso já é muito bom, atender bem o cliente. Mas, se você quiser marcar uma diferença, você precisa, se você é o profissional, você precisa se capacitar. E se você é o dono do restaurante, você tem que capacitar bem o seu funcionário, capacitar bem o seu garçom. Ter uma equipe de excelentes, de funcionários espetaculares, de garçons espetaculares, que o cliente chega e ao invés do cliente receber a cerveja original dele, o garçom vira para ele e fala assim: qual o prato que vocês vão pedir? Vocês já têm uma ideia? Ah, nós vamos pedir uma carne, nós vamos pedir um joelho de porco. Nós temos uma cerveja aqui que harmoniza com o joelho de porco. Assim, é top. Uma cerveja de malte, uma IPA, uma lager, uma stout. Ele tem que ser conhecedor de cerveja para poder ele vender um bom produto. E aí, na medida em que ele vai conversando com o cliente, ele pode despertar no cliente o interesse. Falar assim: olha, deixa eu experimentar então essa cerveja que você está me falando. Serviu o prato, volta na mesa do cliente. E aí, o que vocês acharam da minha indicação dessa cerveja stout com o joelho de porco, com essa cerveja porter com o joelho de porco? Vocês acharam que harmonizou bem? Foi uma experiência boa para vocês? Ou seja, de repente aquele cliente ali, na hora que ele voltar, ele vai te pedir uma dica. E hoje nós estamos pensando em comer um cordeiro. O que você indica para a gente? Qual vinho que você indica? Conheça do que você está fazendo. Aí você sobe de nível. Aí você não é mais aquele garçom que só atende bem, que vai ganhar aí 2, 3 mil por mês. Você sobe de nível. Você consegue ir trabalhar numa casa melhor, que o cliente tem um valor de ticket médio maior. Consequentemente, a sua comissão vai ser maior. Mas para você ir para uma casa melhor, você tem que ter mais conhecimento. E isso, gente, é em qualquer área. Não é só um garçom. Se você é um vendedor de loja, você trabalha vendendo roupa. Se você consegue estudar um pouco mais sobre costume design, sobre como vestir, como combinar, quais as cores, o que está na moda, você consegue vestir melhor o seu cliente. Consequentemente, você consegue mudar de nível, igual videogame. Você consegue mudar de nível, ir para um outro nível, você consegue ir subindo a montanha e buscando salários melhores. Lembra que eu citei num vídeo na semana passada, quem está me acompanhando, de um gerente que veio trabalhar num restaurante. Ele trabalhava no restaurante de um outro cliente meu, que eu vou citar aqui, que foi um trabalho que eu fiz lá na Pampulha, que é um restaurante bem grande, de quase 2 mil clientes por fim de semana. Então ele saiu de lá e veio para um café, né, aqui perto da região do Belvedere, e o mês passado ele ganhou o dobro, 2 vezes o que ele ganhava no restaurante anterior. Por quê? Porque está fazendo um trabalho diferenciado, está preparando a equipe dele de maneira diferenciada. Então, a equipe não é só de garçons atendentes, é de garçons vendedores.
Então fique muito atento. Se você tem um restaurante, fique muito atento na capacitação da sua equipe. Se o seu garçom está vendendo ou atendendo. Se ele atende muito bem, ótimo, parabéns. Mas se ele atende muito bem e é um bom vendedor, aí nota 10. Porque é o que você precisa. E é o que o cliente também precisa. O cliente precisa, ele quer essa orientação. Quando o cliente chega num restaurante e ele aprende qual vinho que harmoniza melhor com a carne, ele aprendeu. Quando ele chegar na casa dele, que algum amigo dele for visitá-lo, ou for visitá-la, ela ou ele vai poder falar, olha, eu aprendi que o cordeiro harmoniza mais com um vinho mais encorpado, com um vinho de 14% de álcool. Ou seja, você tem que aprender que o seu cliente também quer aprender. Então, fique muito atento a isso, você que trabalha, você que tem um restaurante. E aí eu atendi esse restaurante no Lourdes durante um tempo, fiz um trabalho lá com a equipe de garçons, e há pouco tempo, em 2019, a gente está em 2021. Em 2019, 2 anos atrás, eu atendi um restaurante na Pampulha, com uma equipe de 18 garçons, um restaurante grande, como se fosse um restaurante fazenda. E com faturamento alto e com uma equipe não só de garçons, mas de comin, de atendente, de cozinheiros, né? E eu desenvolvi um trabalho lá durante quase um ano. E aí nesse restaurante também deixei essa semente plantada com todo mundo que trabalhava na área de atendimento. Trabalhar sim com atendimento nota 10, mas trabalhar vendendo. Vender um drink, oferecer um drink, conversar, saber se o seu cliente gosta, se a sua cliente gosta de tomar um drink com gengibre, um drink bem elaborado. Um drink bem elaborado, para você que é empresário, você sai da commodity. Se você vende cerveja original ou Heineken, a cerveja que for, dessas que são commodity, quem dita o preço é o mercado. Então, você não pode vender uma cerveja que o outro restaurante vende a R$6 a 20. Então, você está vendendo commodity. Agora, se você trabalha com um drink diferenciado, criado por um especialista em drink, você não tem commodity mais. Aí o drink pode custar R$27, R$28. Entende? É diferente. Se você trabalha com uma cerveja artesanal diferenciada, que não é todo mundo que tem, uma cerveja de boa qualidade, você já não está muito mais no ambiente da commodity. Você consegue ter um preço diferenciado. Se você tem, ao invés de ter um cozinheiro, se você tem um chefe de cozinha, você está trabalhando com arte, igual vender um quadro. E aí que preço que é o prato de um grande chefe, de uma grande chefe? Aí você não está trabalhando com commodity, você está vendendo arte. Arte através da gastronomia. E aí os preços são diferenciados. Não importa se você trabalha com PF ou se você trabalha à la carte. Você pode trabalhar com PF, ganhar dinheiro e ter um trabalho diferenciado. E você pode trabalhar à la carte e não estar fazendo um trabalho bom. Porque a sua equipe, às vezes, não é boa. Às vezes é de regular para menos. Então, só para a gente poder finalizar esse vídeo, eu quero deixar assim, alguns pontos para você que tem um restaurante, para você pensar. Primeiro, você está fazendo um investimento milionário na ambientação, no design, na arquitetura, e a equipe, e o recheio, e o seu garçom. O seu garçom vai ser passivo, atende ou vende? E aí, como é que vai ser? Aqui próximo da minha casa tem um espaço em reforma que vai ser uma grande cervejaria. Passei lá há pouco tempo conversando com o pessoal, é uma obra de 5 milhões. O investimento é alto. E a equipe?
E o gestor? E o líder? E o maître? Será que é top? Ou arquitetura top e equipe mediana, medíocre, com baixa formação, que não sabe, ou sabe só aquele básico? E aí você monta um restaurante bacanésimo com uma equipe básica? Você monta um restaurante bacanésimo e a equipe tem que ser Barcelona, Real Madrid, Bayern, seleção brasileira, tem que ser seleção. Não dá para ser um time medíocre. Não dá para ser um time mediano, fraco. Então, pensa nisso. Você que está me assistindo, você que tem um restaurante, seja ele pequeno, médio ou grande, pensa na sua equipe. A sua equipe pode te ajudar a alavancar sua venda 20, 30, 40%, às vezes até mais. Se você parar para preparar o seu time, transformar, sair do básico, melhorar, desenvolver um trabalho diferenciado. Pode ser um boteco, gente. Você pode ter um boteco com um trabalho muito bacana, de atendimento, de venda. Às vezes você tem um produto no cardápio que tem uma margem de lucro melhor e você não está vendendo, porque o cliente nem sabe às vezes. E não adianta você entregar o seu cardápio na mão do cliente, para o cliente escolher. 90% dos restaurantes trabalham assim. Você chega no restaurante, o garçom deixa o cardápio lá, todo mundo trabalha de cabeça baixa. Observe se a sua equipe trabalha altiva, olhando o salão, sabendo, né, atenta no cliente. A maioria dos garçons trabalha cabisbaixo, preocupado com a conta que ele tem que pagar, que ele não tem dinheiro para pagar. Então, fica atento, você trabalha com pessoas, não é ainda robôs. Pessoas que têm questões. Trabalha, prepara bem a sua equipe. Seu garçom tem que trabalhar altivo no salão, ele tem que dar atenção, ele tem que saber. O cliente fez um movimento, ele tem que estar atento. E não somente atento ao movimento do cliente. Chegar lá no cliente, oferecer, vender. Olha a quantidade de coisas que você pode fazer e às vezes você está buscando soluções mirabolantes e a solução está ali do seu lado. Você tem lá 10 garçons, você tem 10 vendedores. Se você não tem 10 vendedores, busca pessoas que possam ser vendedores. Porque é mais fácil ele aprender a ser garçom do que vendedor. Então, observa isso, fica muito atento. Desliga um pouco dessa mesmice do mercado de bares e restaurantes, pelo menos em BH, que é dita como a cidade dos bares e restaurantes. Sai um pouco dessa mesmice de fazer só restaurante bonito, bacana, bem iluminado, música alta. Põe uma equipe top dentro do seu restaurante. Pode ser bonito, pode ter música, pode ter iluminação, pode ter arquitetura, pode ter design. Pode e deve ser bacana. Mas e o sujeito que você pôs lá dentro para trabalhar? Parei hoje aqui perto para conversar com esse gestor que eu comentei com vocês aqui no vídeo. E a gente estava lá na porta do restaurante dele conversando. E um garçom dele saiu, passou por nós, esbarrou nele, nem pedi licença para ele para sair, ele pediu. E esse mesmo garçom que é tosco, tá lá te atendendo. Tá lá atendendo, faz parte lá da sua equipe. Tem que rever isso. Um gestor, um bom líder de equipe, ele tem que estar atento a essas coisas, a esses detalhes. Se uma conversa, um treinamento não resolveu, senta, dispensa, traz outro. A gente tem mania aqui no Brasil de achar que em time que está ganhando não se mexe. E ao contrário, em time que está ganhando a gente tem que mexer para melhorar, para aprimorar, para aperfeiçoar, para buscar uma perfeição. Então troca o cozinheiro, troca o comim, troca o garçom, troca todo mundo se precisar. Mas treina,
capacita, busca fazer um trabalho, busca trabalhar com a questão da venda e não só atendimento. Se o seu foco for atendimento, já está muito bom, porque muitos restaurantes atendem mal. Na verdade, quem atende mal não é o restaurante, é o sujeito que ele colocou lá. Mas fica a pecha para o restaurante. E não, aquele restaurante você não vai não, que o atendimento deles é ruim. Mas não é o CNPJ, não é? Eu sempre falo isso, não é o CNPJ, é o CPF. Quem atende mal é o garçom que tem um CPF, não é o CNPJ. Então, como é que está a sua casa, o seu restaurante, o seu bar? Como que está a sua equipe? Então, é essa pergunta que eu quero deixar para você. O seu garçom é passivo? É vendedor ou é atendente? Vende ou atende? E o que você quer? Que equipe que você quer? Lembro a todos vocês que todos os dias tem vídeo no canal. Gostou do vídeo? Compartilha com seus amigos, com suas amigas. Deixe seu like ao final do vídeo. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.